Tu lembra do teu primeiro amor? Eu achava que eu ia morrer sem ele. A gente não tem muita perspectiva e não entende que consegue viver sim, e às vezes as pessoas da nossa volta tão certas sim e a gente precisa terminar. Mas só de imaginar em terminar esse relacionamento é uma dor quase física. A gente não entende que, em geral, esse é só o primeiro de muitos amores. Mas o primeiro a gente não esquece. Principalmente se, para estar com este amor doentio, a gente tirou a vida dos nossos pais. Oi, amores, tudo bem? Eu sou a Nath Fel e esse é o terceiro de uma série de 4 episódios para a gente se preparar para a série Tremembé, que tá chegando. No primeiro, eu falei sobre a Elise Matsunaga, no segundo, sobre os Nardoni, e no terceiro, esse eu vou falar sobre a Richthofen e o que ela e os cravinhos fizeram com a família dela. Mas eu vou trazer um histórico um pouquinho mais completo e não só o crime. E aí, o quarto episódio vai ser sobre o Presídio Tremembé. Então, se tiver interesse, segue e liga o sininho para receber aviso quando saírem os próximos. Na descrição daí tu encontra as principais fontes usadas para fazer esse roteiro, mas eu já aviso que os principais foram o livro do Ulisses, que ainda estou finalizando, e as entrevistas com o perito Salada, que é maravilhoso. Ainda assim, continua sujo, erros podem acontecer, então sintam-se à vontade para avisar nos comentários. No da Elise Matsunaga, eu inclusive adicionei informações no comentário fixado. Se tu é novo por aqui e gosta de acontecimentos sombrios ou interessantes na história da humanidade e de true crime com responsabilidade, mas não só, se inscreve no canal e, se quiser, puder me apoiar, este é o meu Apoia-se e eu tenho uma lojinha de camisetas que eu tô pra fazer umas artes novas relacionadas a true crime, tá? Atenção, este conteúdo pode ser perturbador, a descrição do espectador é aconselhada. O Manfred nasceu na Alemanha em 1953 e a família dele se mudou aqui para o Brasil um ano depois. E aqui temos uma pequena divergência de destino. O livro do Ulisses fala no Rio Grande do Sul e outros lugares eu vi citar em Santa Catarina. Mas 20 anos depois, em 1974, o Manfred já estava cursando engenharia civil na USP, em São Paulo. Lá ele conheceu a Marísia, estudante de medicina que se tornaria psiquiatra. No final da década de 70, eles se casaram. Os filhos vieram logo, a Suzanne von Richthofen em novembro de 1983 e o Andreas em julho de 1987. Então ali 3 anos e pouco de diferença. Os dois viveram uma infância muito abastada, com um patrimônio de milhões de reais e nada faltava financeiramente e na educação. Mas faltava afeto. Dizem, um abraço seria até motivo de estranheza. Em casa, a disciplina era quase de nível militar. Tinha regra para tudo: acordar, comer e estudar, sim, até no final de semana. Não podiam ouvir som alto, deixar nada fora do lugar, nem colocar os pés no sofá. Conforme cresceram, tinham hora exata para voltar para casa. Segunda-feira era o dia do silêncio. O máximo que podia ser ouvido era uma música clássica bem baixinha. O pai, Manfred, bebia uísque todos os dias até de manhã. Ele era diretor de engenharia na Dersa, responsável pela construção do Rodoanel. Teve um momento de glória na inauguração do lado do Alckmin e do FHC. Mas, supostamente, o doutor engenheiro não era, talvez, a melhor flor para se cheirar. Dizem que ele não era muito honesto e ele já foi investigado por corrupção. E uma vez recebeu a imprensa com uma arma na mão. Então era uma pessoa um pouco difícil, assim, mas eu não sei se ele realmente tinha falhas de caráter. A mãe, Marísia, psiquiatra da alta sociedade, segundo a Suzanne, ganhava mais do que o marido. E era 1 ano mais velha que ele, nascida em 1952. Ela era exigente com as empregadas, com a ordem impecável da casa e mantinha os filhos na linha nas regras. Mas era uma pessoa aberta ao diálogo. Em agosto de 1999, num domingo, o Manfred, a Suzanne, então com 15 anos, e o Andreas, com 12 anos na época, foram no clube de aeromodelismo no Parque Ibirapuera para a primeira aula do caçula. No carro, o Manfred avisava a Suzanne: vou te apresentar pro professor que vai dar aula pro teu irmão e na próxima vocês vêm sozinhos. Ela só estava ali porque foi obrigada e ia resmungando o caminho todo. Chegando, o Manfred apresentou ela pro Daniel, professor do Andreas, e ele ficou encantado com a Patricinha, mas ela não deu bola nenhuma para ele.
O Daniel Cravinhos tinha 18 anos e já se sustentava com aeromodelismo. Ele era querido, mas muito tímido, e amigos achavam que ele era virgem porque ele não ia nos prostíbulos com eles. No parque, o Daniel tinha um amigo, Vinícius, que também era aeromodelista e tinha 17 anos. Ele era o padrãozinho bonitinho da época, e o Ulisses descreve ele no livro como alguém que cheirava a pecado. Todas as meninas queriam ele, inclusive a Suzane. Ela, que nem deu bola pro Daniel, foi logo perguntando sobre o amigo. O Daniel avisou que o Vinícius tinha namorada. A Suzane? Nem aí. E agora a menina que foi arrastada estava feliz de estar ali e se sentindo livre. Era uma sensação completamente nova para ela. Na semana seguinte, a Suzane aproveitou a ausência da namorada do Vinícius para dar em cima dele. Perguntou para ele se ele ensinaria ela a pilotar. Pilotar. Ele ajudou ela com o controle, meio que abraçando ela por trás. Ela se virou e tentou beijar ele. Ele, surpreendentemente, rejeitou ela falando da namorada. A Suzane só parou de tentar, de investir nele, quando a namorada dele passou a frequentar o clube diariamente. Ou quase que diariamente. E foi aí, então, que os olhos dela se voltaram para o Daniel. Ele era ingênuo, mas não era bobo, e também foi ensinar ela abraçando por trás. Mas ele foi respeitador, só encostando nas mãos dela. A intimidade começou a aflorar, mas ainda nada de beijo devido à timidez do Daniel. Em novembro de 99, a Suzane fez 16 anos. No mesmo mês, o Daniel ia participar de uma competição de aeromodelismo em Campinas e chamou o Andreas. Eu não sei se é Andreas ou Andreas, tá? O Manfred não pôde ir por causa da vistoria da nova mansão, que estava quase pronta. Então só liberou o Andreas se a Suzane fosse junto, e ela, é claro, que aceitou. Lá, o Daniel, que ficou em terceiro lugar, era muito cuidadoso com ela e com o próprio Andreas, que gostava do Daniel e via ele como um segundo irmão. E a Suzane jogava charme para ele e nada. Na volta, no carro, o Daniel e a Suzane foram no banco de trás. O Andreas na frente com o pai do Daniel. A paquera começou forte. Ele perguntava se ela namorava, ela respondia que não. Ficou aquele climinha gostoso de romance adolescente. E mesmo assim, nada. Até que a Suzane cochilou e o Daniel, juntando coragem, pegou na mão dela, ela acordou e ele deu nela o primeiro beijo. No início dos anos 2000, os dois apaixonados se viam todos os finais de semana. E os pais da Suzane continuavam apoiando o romance. Eles gostavam do Daniel por causa do cuidado que ele tinha com o Andreas. Por causa dele, o Andreas deixou de ser tão recluso. No dia da mudança para a casa nova, o Daniel inclusive ajudou com toda aquela riqueza. A casa nova era enorme e ficava na rua Zacaria de Góes, no Campo Belo, um bairro nobre de São Paulo. O terreno, de 1.000 metros quadrados, custou R$300 mil e na construção foi mais R$1,5 milhão. A porta de entrada era de madeira de lei com o brasão dos Richthofen esculpido nela. Tinha até biblioteca no térreo e 3 suítes na parte de cima. No pátio, piscina e churrasqueira. Para segurança, sensores infravermelho e 4 câmeras que mostravam imagens em tempo real, mas não gravavam. Em cima dos muros de 5 metros de altura, cerca elétrica. O Daniel vivia por lá, fazia churrasco com o Manfred e a Marise até largava a Suzane na casa dele. Os Cravinhos moravam numa casa mais humilde, um sobrado perto de Congonhas. Lá, a Suzane e o André se sentiam livres, sem as regras dos pais. Depois de um ano de namoro, o Manfred começou a reclamar do Daniel estar o tempo todo na casa e preocupado com a intimidade dos dois. A Marísia respondia: "É namoro de adolescente, logo acaba." A verdade, o amor dele só aumentava. E estava começando a ficar perturbador. Numa carta, a Suzane mostra o amor pelo Daniel. Quando era criança, fazia uma ideia infantil do amor, mas não sabia nem o que era. Descobri com você. Agora sim sou uma mulher feliz. Esse sempre foi o meu sonho, meu desejo mais profundo, ser feliz. E a resposta do Daniel era levemente sombria. Eu te amo tanto, mas tanto, que a simples ausência da minha princesa fazia eu ter ideias estranhas como a morte. Ok. Ele explicava que era assombrado. Esses pensamentos vinham de um amigo que tinha morrido. Não, Dani. Posso te chamar de Dani? É só obsessão e posse mesmo. Edson, um amigo mais velho, inclusive tentou alertar o Daniel sobre essa obsessão, e ele mandou o amigo não se meter. A Suzane falou que isso era inveja dos amigos. Como o povo gosta de falar que tudo é inveja, né?
Às vezes é só uma fala bastante assertiva sobre ti ou sobre algo que tu precisa abrir o olho. E assim, o Daniel foi se isolando de tudo e de todos, focando apenas no relacionamento. Na casa dos Cravinhos, a Suzane conheceu o irmão mais velho do Daniel, o Christian, de 24 anos. Ele era o oposto do Daniel, extrovertido, largou o colégio, usava drogas e bebia. E o Ulisses diz que ele era informante da polícia. Ou foi informante, não sei. E em um momento trágico da vida dele, uma namorada traiu o Christian grávida dele e ele apontou a arma para o casal, mas só conseguiu chorar. A Suzane via nele inspiração para a nova liberdade selvagem que ela buscava fora de casa. Não demorou para ela começar com maconha, evoluindo rápido para as pesadas com os irmãos. Um dia, quando ela fumava a alface do diabo na casa dos Cravinhos, ela perdeu a hora. A mãe ligou, já era 8 da noite, provavelmente indignada, mandando a filha voltar para casa. No caminho, o Daniel, do nada, para o carro, agarra a Suzane e colocou a mão dentro da bermuda dela. Ela, curtindo também, pegou no pipi dele. Tiveram que voltar. A bolsa dela ficou na casa dos Cravinhos. E chegando lá, o Daniel disse que ia tomar um banho. Ela tirou a roupa, ficando de calcinha e sutiã. Ele voltou, virou ela de bruços e, sem dar um beijo sequer, tirou a virgindade dela na brutalidade. Homens, parem de ver fotografia. A primeira vez tem importância, pode doer, e é interessante que a outra pessoa tenha pelo menos um pingo de empatia. Mas voltando. Ela então secou as lágrimas e os dois trocaram juras de amor e a promessa de nunca se separarem. Na mesma noite, eles chegaram nos Richthofen pelas 11, com pose de enfrentamento. A Marísia, educada, pediu pro Daniel ir embora porque precisava falar com a filha. Ele, posudo e debochado, tacou um beijão na Suzane e saiu. A mãe então perguntou se o namoro era sério. A Suzane disse que sim. A Marísia mandou acabar, que não queria ele mais ali, mas a filha respondeu que amava o Daniel. Então foi a vez do Manfred falar. Daniel não é um homem para você, ele tá num nível social muito abaixo do nosso, você já foi pra Europa, Estados Unidos, fala inglês, alemão, e ele mal fala português. E ele mal fala português, não estuda, nem trabalha, é um vagabundo. A Suzane subiu e ouviu o pai falar que o namoro ia acabar, nem que mandassem ela para a Alemanha. Eles já planejavam ir, mas mandariam a Suzane antes. Ouvindo tudo, ela criou duas estratégias. Separar os pais, tentando minar o casamento, dizendo para a mãe que o Manfred estava traindo ela. E passar em direito na PUC. Assim, eles desistiriam de mandar ela para a Alemanha. Em 2002, a Suzane passou na PUC e ganhou o gol dourado dos pais orgulhosos. Ela mentia que estava na aula até tarde, ou no karatê, que ela era faixa preta, mas estava com o Daniel. O próprio pai dos meninos, o Astrogildo, ajudava a cobertar. Já a mãe pressentia que ia dar algo ruim. E aí o Manfred e a Marísia, que não viram mais o Daniel, acreditaram no término. Em maio de 2002, eles contaram para os filhos que viajariam para a Escandinávia em julho. Os dois pediram para ficar no Brasil e os pais, que não suspeitavam de nada da merda que estava por vir, aceitaram. Quando ela contou para o Daniel, eles ficaram empolgados. Todos aqueles dias na mansão de férias sem os pais dela, e comentaram também que quanto mais os dois proibiam, mais apegados eles ficavam um no outro. No aniversário da Suzane, a Amanda, a única amiga dela da faculdade, abraçou ela. A Suzane ficou chocada com o afeto e pediu para a amiga nunca mais fazer aquilo. A Amanda pediu desculpa e perguntou se fez algo de errado. E a Suzane respondeu que amiga, não tem nada de errado com você. O problema é comigo. Os meus pais nunca me abraçaram, nunca me beijaram dessa forma. Não sei nem quanto tempo dura um abraço, acredita? Eu não sei vocês, mas isso me deu um pouquinho de compreensão e cuidado. Eu tô falando compreensão e não concordar. É sobre entender de onde vêm as coisas, por mais que sejam horríveis. Isso também não significa que eu tô culpando pais dela por qualquer coisa. A Suzane confidenciava para a amiga então o sonho de casar e ter filhos com o Daniel, mas que os pais proibiam. Logo, ela passou a manipular a Amanda para ajudar a manter a mentira, falsificando o nome da Suzane na chamada, na frequência, e trabalhos em grupo, enquanto a amiga matava a aula. Quando a Suzane precisou voltar para não ser reprovada, o Daniel mostrava ciúmes, bastante abusivo. Ele se queixava
perguntava se ela olhava para os outros e chegou a aparecer do nada para tirar a Suzane da aula. Ele até pagou uma vidente para falar que os dois viveriam juntos eternamente. Ela não curtiu muito, mas encarou como uma prova de amor. Tava decidido. Eles iam viver juntos para sempre, nada nem ninguém separaria os dois. E também estava decidido que eles estavam cansados de viver esse amor escondidos. Um dia, o Manfred passou por um sequestro relâmpago, tirando dinheiro de caixa eletrônicos com uma arma apontada para a cabeça. Ele passou a odiar esses caixas e a manter dinheiro vivo em casa numa gaveta. Alguns milhares de reais, dólares e euros. A Suzane usava esse dinheiro para dar presentes caros para o Daniel e, inclusive, deu um carro para ele. Sem o pai saber, é claro. O Daniel foi largando o trabalho e a Suzane, assim, tinha controle da relação. Ou pelo menos um pouco de controle. Inclusive, numa relação saudável, eu até acharia ok. Afinal, ele é pobre, ela é rica. Mas aqui é tudo fruto de uma relação bastante doentia, né? O Andrés, que também amava os cravinhos, estava aproveitando os 15 anos. Talvez não da melhor forma. Às vezes, o Daniel pegava o Andrés escondido no meio da noite. Eles fumavam maconha, iam pra lan house para jogar jogos violentos e tiravam a vida de passarinhos atirando neles. Quando fez 15, ele ganhou uma arma do Daniel. E assim, o Andrés era comprado para manter segredo do namoro. No Dia das Mães, em maio de 2002, a Marísia preparou o café e perguntou do Daniel. A Suzane manteve a mentira e a mãe falou que ela encontraria alguém um dia, à altura dela. Em seguida, a Suzane foi direto para o Daniel, mentindo que faria trabalho na casa da Amanda. Mas a Marísia não era boba. Ela notou que a filha não mostrou nenhuma tristeza com o término. E o Andrés, quando a mãe perguntou, disse: "Não, mãe", que eles não estavam se encontrando escondidos. A Marísia ligou para Amanda e a amiga prontamente mentiu que a Suzane estava lá. Arriscando um tudo ou nada, ainda perguntou: "A senhora quer falar com ela?" A Marísia dispensou, mas a semente da dúvida estava plantada. A Suzane acordou às 7 no Daniel, com dezenas de ligações e mensagens da mãe, e decidiu ir para casa. Chegando no carro, viu uma folha no limpador de para-brisas, onde estava escrito: "Te peguei". Eu achei king essa mãe, tá? Em casa, a briga foi feia. A Marísia ameaçou que se ela encontrasse o Daniel de novo, ela seria deserdada. Dan, dan, dan. Desculpa. Isso ainda no Dia das Mães, tá? A Suzane disse que não tinha medo e o Manfred, puto, perdeu o controle e deu um tapa na cara da filha que quase caiu. Todos ficaram chocados, inclusive o Manfred. A Suzane engoliu todas as emoções, algo que ela sabia fazer bem, né? Foi pro quarto, trancou a porta e na madrugada foi de mochila para casa dos cravinhos, dizendo que nunca mais ia voltar para casa. Mas, convencida por eles, voltou. O Daniel falou que em breve viveriam juntos. No café da manhã seguinte, o pai pediu desculpas, a Suzane engoliu o ódio e jurou, mentiu, que nunca mais ia ver o Daniel. Com medo de ser deserdada, ela mandou mensagem para Daniel pedindo um tempo e ele disse que não suportaria, ameaçando acabar o namoro. Ou pior, tirar a própria vida. Mano. De noite, ela ouviu o pai falando que não ia permitir ela perder o futuro brilhante dela, que ia mandar ela para a Alemanha no fim do ano. Daí, na madrugada, ela chamou o Daniel, que encontrou ela na frente da casa dela, e no carro, ele que estava chorando, mostrou um corte no peito e falou, soluçando: "Se morrermos juntos, viveremos felizes em outro lugar, sem seus pais por perto." Romeu e Julieta, versão 666. Ela falou que ele estava enlouquecendo, e então Daniel falou que nós só seremos felizes no dia que seus pais não existirem mais. A Suzane ficou chocada, bateu a porta do carro e saiu correndo. Disse que estava pensando a mesma coisa. E começaram a planejar. Em casa, a Suzane mantinha a farsa e se mostrava a filha perfeita. Talvez porque assim os pais ficariam mais seguros e não desistiriam de viajar sozinhos. E então, em junho, os pais foram para a Escandinávia. Ela levou os pais no aeroporto e, chegando em casa, o Daniel já estava lá, tirando a vida de passarinho com o Andrés. Eles viveram os melhores 30 dias da vida deles. As pesadas, churrascos, festas na piscina com o Christian e a Amanda. Estavam amando essa vida de donos da casa. O Daniel, obcecado, dizia: "Imagina se fosse assim para sempre." Um dia, quando ele viu um avião, ele apontou e perguntou como ela se sentiria se esse fosse o avião dos pais e ele caísse.
e que assim ficariam juntos para sempre. A Suzane ficou calada. Na véspera da volta, os dois choraram. A Suzane tirou a aliança de namoro e o Daniel voltou para casa. Acostumados com os dias de 24 horas de paixão obsessiva, as festas na mansão, eles sofriam para voltar à velha realidade. O Daniel então intensivou na manipulação, declarando amor e dizendo que se morresse, ela saberia que ele amaria ela para sempre. Amigo, se tu tá morto, acabou para sempre. Pesei, galera. Com esse tormento doentio, eles decidiram. Não dava mais para enjaular o sonho, mas antes fariam um teste. Um teste bem de boas. Numa manhã de sábado, a Marísia foi no mercado e o Manfred saiu com o Andreas. A Suzane, correndo, enrolou um bloco de paralelepípedo em um pano, colocou na cama dos pais e depois fechou todas as portas e janelas e o Daniel entrou. Eles foram no closet do casal e o Daniel pegou a arma no fundo falso. A Suzane trancou ele no quarto e correu para fora. Na rua, a Suzane mandou a mensagem ok e em seguida ouviu um estouro. Foi o Daniel dando um tiro no paralelepípedo. Ou seja, o teste falhou, não dava para usar arma. Tiveram que pensar em outras formas. Uma semana depois, ela viu a mãe chorando e desistiu dos planos. Pelo menos momentaneamente. Quando falou para Daniel, ele ficou puto e perguntou: não quer mais aquela vida? A Suzane, com uma faísca de sentimento, talvez, disse: não vou fazer isso com a minha mãe não. O Daniel fingiu que aceitou, mas 2 dias depois apareceu chorando e disse que se eles não podiam viver juntos, ele preferia... Gente, sério. Ele contou um plano de tirar a vida batendo o carro em um muro, enquanto a Suzane suplicava para ele não fazer isso. E então eles retomaram os planos, mas ela pediu que os pais não sofressem e que ele fizesse tudo sozinho. O Daniel, chegando em casa, contou para o Christian, que disse que eles estavam loucos e ameaçou contar para os pais. Então, foi a vez do Daniel recuar. Quando ele falou para Suzane, ela foi lá e viu o Daniel frio, mas ela conhecia as fragilidades dele. Usando todo o seu poder de manipulação, forçou um choro e contou uma mentira gigantesca. Que o pai estava dela desde os 9 anos. Assim, então, ela conseguiu o que queria. O Daniel ficou fora de si e, prometendo tirar a vida do Manfred, começou a quebrar tudo. Ali, ele descobriu umas barras metálicas que ele achou que podiam ser usadas para o que eles queriam. E o plano voltou mais uma vez. Quando Christian viu o irmão desnorteado e implorando ajuda para tirar a vida de um explorador, falso, é claro, ele cedeu. Inundado de uma cumplicidade distorcida, o Christian disse: nós vamos afundar no barco junto, mas eu vou mesmo assim porque eu te amo. Quando ofertaram uma recompensa, ele disse que não estava fazendo isso por dinheiro. O Christian tiraria a vida da Marísia e o Daniel, revoltado, tiraria a vida do Manfred. Tudo isso com o Andreas fora de casa. E então o dia chegou. No dia 30 de outubro de 2002, 4 dias antes de fazer 19 anos, a Suzane tomou café com a família, foi para aula e no meio-dia encontrou o Daniel. Eles acertaram os últimos detalhes. Ela almoçou em casa e de tarde foi no shopping com o Andreas e o Daniel de novo. Às 6, foi mais uma vez no Daniel e de lá foram pro Christian. Os detalhes foram repassados mais uma vez enquanto eles fumavam um. Quando ela voltou e os pais não estavam, ela foi uma 4ª vez pro Daniel e colocaram barras de ferro no carro da Suzane. Na casa dos Richthofen, às 9h30, o Manfred e a Marísia dão boa noite pro Andreas. Às 10h30, ele viu os pais dormindo e colocou os travesseiros na cama para fingir que era ele deitado e ligou pro Daniel avisando que a barra estava limpa, que ele podia buscar ele. O Andreas sabia que o Daniel não ia ficar com ele dessa vez. Ele falou pro Andreas que ia sair para comemorar o aniversário da Suzane antecipado num motel. Eles largaram o Andreas numa lan house chamada Red Play pelas 10h45. Ele ia ligar quando a lan house fechasse. E aí, logo depois, eles pegaram o Christian que estava por perto. Eles estacionaram o carro na garagem por volta de 11 da noite. Os dois usaram meias de nylon e aquelas luvas descartáveis para evitar que o material genético fosse encontrado. A Suzane, que já tinha desligado os alarmes, abriu para os irmãos entrarem, subiu e ligou as luzes. Em algum momento ela separou sacos de lixo e luvas cirúrgicas. Existem suspeitas, mas nada concreto se a Suzane ficou por perto durante o ato ou não. O que se sabe é que ela não executou. Os irmãos então entraram no quarto conforme tinham combinado. O Christian ia tirar a vida da Marísia e o Daniel do Manfred. O Manfred se foi rápido, assim que o Daniel bateu na cabeça dele. A Marísia resistiu e tentou se defender.
O Christian disse que teve que bater nela 5 vezes. Ela ficou com marcas de defesa com dedos quebrados. Quando a Marisa começou a fazer barulho e implorar pelos filhos, porque ela não sabia que eram os 2 que estavam ali, o Daniel colocou uma toalha na boca dela e depois enfiou outra coisa na garganta dela, quebrando um osso. Gente. Depois cobriram os 2, colocaram uma toalha no rosto do Manfred, no corpo da Marisa uma toalha e a cabeça dela foi ensacada com um saco de lixo. Só piora. E por fim tentaram encenar um latrocínio, roubo seguido por morte, tirando coisas das gavetas, espalhando joias no chão e rasgando mala de dinheiro. Também colocaram uma arma perto da mão do Manfred. O Christian ficou com o dinheiro e algumas joias. À 1h45 da manhã, uma vizinha viu o Christian na rua. Eles conversaram e foram visitar um amigo no hospital. Do nada, o Christian se afastou e chorou. A vizinha tentou consolar ele e ele pediu que, se alguém perguntasse, ele estava com ela desde meia-noite. No gesto do amigo, o Christian escreveu um trecho do Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Um clássico. Enquanto isso, no motel Colonial Palace, o Daniel e a Suzane estavam chapadíssimos e felizes, trocando juras de um amor completamente a Lucy Crazy. O Andreas ligou perto das 3 para ser buscado. O casal pediu a conta, insistindo pela nota fiscal, o álibi. Saíram às 2h56, pegaram o Andreas e a Suzane largou o Daniel e voltou para casa. O plano era fingir surpresa e impedir o irmão de subir. Ela abriu a garagem, viu luzes acesas e perguntou: "Ué, quem acendeu as luzes?" O Andreas, que não desconfiava de nada, correu para dentro, pensando que de repente eram os pais que tinham acordado e que ele ia ser castigado. Ela mandou ele parar, que podia ter um assaltante armado. Mas como que tu chega nessa conclusão só por luzes acesas? O Andreas então parou e voltou. A Suzane ligou para o Daniel, conforme planejado, e ele mandou os 2 saírem da casa, ligarem para a polícia e avisou que estava indo lá. Enquanto esperava pelo Daniel, sentada calmamente na rua, a Suzane liga para a polícia. E ainda teve a pachorra de ligar para o telefone dos pais, fingindo preocupação e falando: "Atende, atende, atende." 15 minutos depois, às 4h09 da manhã, chega o policial Alexandre Boto. Ele pergunta o que houve. E a Suzane desatou a falar de uma vez só. Eu e meu irmão chegamos em casa agora há pouco, vimos as luzes acesas, entramos na casa e percebemos que a porta da sala, que devia estar trancada, estava aberta, a biblioteca está toda virada, mexeram em tudo, tudo, tudo. As janelas estão abertas, liguei para o meu namorado, ele me mandou ficar aqui fora e ligar para a polícia. E foi o que eu fiz, liguei para o 190. A fala direta e sem pausa já ligou um alerta no policial. O policial Alexandre entrou. Biblioteca bagunçada, cozinha intacta, quarto da Suzane arrumado, travesseiro na cama do Andreas. Na suíte do casal, um choque. Abre aspas. De imediato, iluminado somente pela luz da rua, vi o corpo de um homem deitado na cama com a barriga virada para cima, as pernas cruzadas e uma toalha cobrindo a cabeça. O braço direito estava estendido para o chão em direção a uma arma calibre 38 caída no solo, próxima à mão dele. Faltava uma bala no tambor da arma. Logo pensei em suicídio. Acendi a luz e vi o segundo cadáver enrolado em um lençol com a cabeça ensacada. Havia algumas joias espalhadas pelo tapete. Saiu e disse para Suzane e para o Andreas que os pais estavam bem. Talvez para poupar, talvez para testar. Mas a Suzane não conseguiu se comportar como deveria com a notícia. E ele notou a falha. Então ele voltou, descartou o vídeo e pensou em latrocínio, roubo seguido de morte. E quando estava prestes a contar sobre as mortes, o Daniel chegou. O policial chamou ele e contou o que viu. E em seguida, o Daniel se afastou para contar para o Andreas e para a Suzane e os 3 se abraçaram sem uma lágrima. A Suzane, sem emoção, foi até o policial e perguntou, com lógica e zero sentimentos, quais os procedimentos que viriam a seguir. O policial, acostumado a chamar ambulância para quem recebe esse tipo de notícia, se afastou chocado. A desconfiança só aumentava. Todos foram para a delegacia registrar a ocorrência e lá o casal chamou a atenção, trocando beijos e carícias exageradíssimos. Não era beijinho de pobre do meu amor. Às 6 da manhã, chegou a delegada Cíntia Gomes e antes de qualquer pergunta, Suzane já gritou: "Prendam quem matou meus pais." A cada pergunta simples, ela se virava para o Daniel para confirmar a resposta e beijava ele. E quando a delegada perguntou: "Quem você acha que matou seus pais?", a Suzane respondeu: "A empregada." Daí os 4 seguiram para a casa dos Cravinhos. Durante a investigação inicial, a polícia já tinha certeza.
mais de uma pessoa tirou a vida do casal. Os ferimentos mostravam que se fosse a segunda vítima teria tido tempo para escapar. Depois viram o fundo falso do closet aberto, algo que só podia ser conhecido por pessoas íntimas da casa. E a arma no chão mostrava que não era um ladrão profissional, porque ladrão nenhum teria deixado uma arma. Na biblioteca acharam uma mala de dinheiro, mas como que a Suzane sabia que o dinheiro não estava lá se a mala estava trancada e com a parte rasgada dela virada para baixo? E na gaveta da cozinha encontraram a exata faca usada para cortar a mala com vestígios de couro. Quem cortou a mala sabia onde ela estava e ainda guardou de volta. Lembra como a Suzane foi criada? Perfeccionismo até com as evidências. Outros pontos observados foram que os quartos da Suzane e do Andrés não foram mexidos, só 2 lugares da casa foram mexidos. Foi, se não me engano, a biblioteca e o quarto. Celular, carros, cheques e eletrônicos ficaram na casa e não tinha sinal de arrombamento. Enquanto os policiais estão na casa, chega a Rinalva, a empregada, pronta para trabalhar. Levam ela, chorando, para a delegacia, mas ela tinha um álibi. E a Diana, uma ex-empregada, foi levantada como suspeita também por ter feito ameaças para o casal, mas ela estava internada na noite do crime. Daí, dia 31 de outubro, o Christian comprou uma moto, à vista, com dinheiro. Espera que piora. Ele pagou em dólares, $3.600. Não, sério. Ele colocou no nome de um amigo, alegando questões pessoais, e foi mostrar para os amigos. Como o caso já estava na mídia e também falavam do roubo de dólares, os amigos passaram a desconfiar dele. A vizinha, que lembrou do que ele pediu no hospital e viu a moto nova, confrontou ele. Ele negou, mas eles não acreditavam mais. A namorada, uma menina de 16 anos, quando viu a moto, mandou ele levar para longe dali. Ela não era boba, e ele então começou a chorar e confessou o que tinha feito e tinha tirado a vida da Marísia. Ela, agora com medo dele, guardou segredo. Ele deu para ela 2 joias da Marísia, o resto ele enterrou. Dia 1º de novembro de 2002, o Manfred e a Marísia foram enterrados. No enterro, o Andrés chora. Aquele choro que é de verdade e que a gente não se importa se tá feio chorando. A Suzane foi de barriguinha de fora e fingiu um choro meia boca. Depois do enterro, a Suzane mandou a Rinalva, a empregada, limpar todo o sangue do quarto até o fim do dia. Tinha respingo até no teto. A cama, a Suzane e o Daniel, agora chefes da casa, decidiram jogar fora. No sábado, um dia após o enterro, a Suzane deu uma festa na piscina para comemorar o aniversário. Policiais bateram na porta e ela abriu, de biquíni, com um cigarro e bebida na mão. Depois ela levou eles para dentro, agindo como guia turístico. Aqui é a sala por onde os ladrões entraram. No quarto, a delegada perguntou da cama. Joguei fora, lembranças ruins. A delegada puta, com razão, mas a cama estava no quintal, com marcas de batida, e aí a polícia, zero paciência com a Patricinha, levou a cama embora. Na despensa, ao ver sacos de lixo, os policiais informam para Suzane. Foi num saco igual aquele que a cabeça da tua mãe foi amarrada. Ela disse que não sabia. O Daniel notou a desconfiança e se mostrou preocupado. A Suzane repreendeu, falando que ele precisava ser frio, senão desconfiariam. Já o Daniel achava que a frieza dela é que estava dando bandeira. Eu acho que ela não sabia que existia um meio termo entre fingir tristeza demais ou fazer uma festa na piscina. 2 dias depois, a Suzane e o Daniel foram intimados a depor. Ela colocou a famosa jaqueta jeans e foi. Enquanto isso, o Christian devolvia a moto e recebia os dólares de volta. O dono da loja, suspeitando, alertou a polícia e o Christian também foi intimado. Os 3 chegaram juntos e a polícia já sabia de tudo. E corpos, a casa, tudo estava contando uma história. Separados na delegacia, a Suzane foi acusada de parricídio. E ela foi fria e cínica. É mesmo? E onde estão as provas, delegada? Daniel mostrou o álibi do motel, mostrando a nota fiscal. Os policiais riram. Quem pede nota fiscal em motel? A não ser que precise comprovar que teve lá. Inclusive, quando perguntaram o que fizeram no motel, ele falava que tinham transado e a Suzane falava que não. Blefaram então que a Suzane tinha incriminado ele e ele falou: não acredito em você, ela me ama. A delegada tentou o mesmo blefe com a Suzane. Ela: jamais, ele me ama. Olha, eu vou te dizer que pelo menos força pra coisa errada eles têm. Eu já tinha me borrado nas calças. Fizeram um intervalo e o casal se encontrou no corredor. Não sei se foi estratégico. Então a Suzane tentou manipular ele, falando que se os 2 fossem presos, nunca mais iam se ver. Mas se só ele fosse preso, ela poderia visitar ele. Mano. Numa DR, daí o Daniel fala pra Suzane que ela tinha usado ele. E foram chamados de volta, mas seguiram resistindo. Pressionado, o Christian foi encurralado,
falando da moto, do dinheiro, do envolvimento. Quando a polícia falou que ele matou por dinheiro, ele berrou: "Ei, mas não por dinheiro, por amor ao meu irmão." O policial saiu correndo, celebrando com o gravador na mão, para contar para os outros policiais que ele tinha confessado. Antes de ser preso por latrocínio, o Christian deu o restante da história, falando sobre a Suzane e o Daniel também. E quando ouviu que o irmão tinha confessado, o Daniel também confessou, em meio a choro e risadas igual um maníaco. Ele falou que a ideia foi dele e da Suzane, e da conclusão de que só assim eles seriam felizes. Não, nenê. A Suzane foi dura na queda. Mesmo algemada, ela não falava nada. A delegada disse que não precisava mais. Só depois de um tempo, ela assumiu tudo, mas na versão dela, colocando os pais sobre uma ótica ruim e falando do tapa que ela levou. Falou daí do planejamento e que abriu a porta para os dois entrarem. Fichados, indiciados por homicídio triplamente qualificado, foram apresentados para a imprensa e para o Brasil. Os cravinhos olhando para frente, a Suzane de cabeça baixa. Ela continuava fria. Só uma lágrima caiu quando ela confessou o crime, e aí se foi pela morte dos pais ou porque ela ia passar longos anos presa, a gente nunca vai saber. Mas eu tenho minhas suspeitas. Cada um foi levado para um presídio. A Suzane ficou na solitária e lá ela chorou. Os três aceitaram fazer a constituição do crime. Eu li que enquanto isso, eu não sei se é certo, tá? Se é verdade, se pode ser feito isso, mas enquanto isso, o Andreas, ainda um adolescente, estava no quarto da empregada enquanto eles estavam fazendo a constituição. Ele estava lá vendo desenho. E aí a Suzane teria pedido para os policiais se podia abraçar o irmão, mas ele não quis ver ela. Não sei se isso é verdade, alguém me avisa. O Daniel daí teve problema na reconstituição. Ele estava muito nervoso. Quando pegou a barra cenográfica de papelão, foi até o policial, que estava se passando pelo Manfred, e ele tinha alguma semelhança com o Manfred. E o Daniel começou a berrar: "É ele, é ele!" Chorou, se ajoelhou, sem forças, tiveram que parar, rezar, e só depois ele conseguiu terminar. Um dia, quando a Suzane estava tendo mais liberdade e foi tomar sol com outras detentas, chegou uma detenta e falou para ela que ela não ia durar lá dentro, que já estavam de olho nela, que o pessoal ali não tolerava quem tirava a vida de pai e mãe, e falou que protegeria a Suzane se ela virasse namorada dela. Outra falou que se a Suzane não depositasse dinheiro todo santo mês, ela ia dessa para melhor. Enquanto isso, o Andreas não estava bem. Ele estava em casa bancando o patrão com a Rinalva, e quando ele acusou a Rinalva de furto, ela pediu as contas e ele foi morar com o tio. Depois, ele foi visitar a irmã, acompanhado da Amanda, a amiga da universidade, lembra? E a Suzane convenceu o Andreas a escrever uma carta falando que ela não perderia a herança. Na época, ela não perderia automaticamente como é hoje. Numa outra vez, o Andreas confrontou ela. E ela chorou, soluçando, e falou que foi manipulada pelo Daniel e que ela não encostou um dedo nos pais, como se precisasse. O Andreas, daí comovido, abraçou a irmã e ela, malandríssima, aproveitando a emoção, fez ele escrever a carta falando que ela não seria excluída da herança. Ele, depois de um tempo, percebeu tudo e falou que escreveu isso quando estava sendo fortemente chantageado e retirou ela da herança. A Amanda, eventualmente, também parou de escrever e responder às cartas da ex-colega. Em 2005, 3 anos após o crime e antes do julgamento, os três se encontraram em uma audiência. Presos em celas separadas, mas se vendo, eles discutiram, apontando o dedo sobre quem destruiu a vida de quem, e aí depois o Daniel propôs uma última cartada. A gente só vai se livrar dessa se dissermos no tribunal que o teu pai trava você. E ela respondeu que meu pai nunca fez isso, não vou contar uma mentira dessas. O Daniel, daí, com razão, neste momento, falou que com esta mentira é que ela convenceu eles de tirar a vida dos pais dela, sua psicopata manipuladora. Ele chamou ela disso. Antes do julgamento, eles conseguiram um habeas corpus para esperar em liberdade e teve aquela famosa entrevista da Suzane do Fantástico com uma blusinha da Minnie, que a gente já viu em outros lugares isso acontecendo, né? Depois disso. Cada estratégia de advogado. E então o julgamento aconteceu em julho de 2006 e durou 6 dias. Os três foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, e fraude processual, alterar a cena do crime para simular um roubo. A defesa da Suzane tentou argumentar que ela foi coagida pelos irmãos Cravinhos, mas não rolou. A Suzane e o Daniel pegaram 39 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.
E o Christian, 38 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. 1 ano a menos. Será que foi porque ele confessou? Ou por não ser a cabeça por trás do crime? Porque a cabeça meio que era o Daniel e a Suzane, eu acho, né? A principal cabeça sendo a Suzane. Não sei. Em 2015 ou 2016, a Suzane progrediu para o semiaberto. Ela saiu da prisão pela primeira vez em 2016 para uma saidinha de Páscoa. A defesa daí entrou com um pedido para ela ir para o regime aberto e em 2018 fizeram um teste de Rorschach, que eu nem sabia que ainda era considerado válido, mas pelo menos na época foi exigido pela justiça. E aí o pedido da defesa foi negado. O laudo, segundo o G1, indicou que a Suzane era egocêntrica, narcisista e influenciável para condutas violentas. Em 2021, a defesa dela recorreu e reduziram a pena para 34 anos e alguns meses. E em 2023, ela foi solta para cumprir o resto da pena em regime aberto. No Tremembé, a Suzane se envolveu amorosamente com a Sandrão, que era chamada de a Rainha do Tremembé. Segundo o livro do Ulisses, ela fez isso para ter poderes lá dentro, já que logo a Sandrão seria transferida e a Suzane então ficaria de capitã lá dentro. E ela também supostamente falou que se envolveu por carência e por proteção. Mas eu vou falar mais sobre esse estrelelê do Tremembé no próximo episódio. O Daniel Cravinhos foi para o Tremembé em 2002 mesmo e foi liberado em 2018, depois de quase 16 anos de prisão. E o Christian também foi para o Tremembé em 2002 e em agosto de 2017 conseguiu o regime aberto, mas foi preso de novo em abril de 2018 por agredir a ex-mulher. Ai, ai, ai. E foi solto em março de 2025. O Andrés, gente, eu espero que ele esteja melhor, mas não muito tempo atrás, em 2017, ele teve um surto psicótico. Ele invadiu uma casa e foi encontrado todo lanhado e desorientado. Então ele passou também um tempo internado. E deve ser foda, né, tu ter perdido tudo e todos dessa forma, e até a irmã, pra ele, tá morta. Pelo menos até onde eu sei. Por que eles fizeram isso? A Suzane era psicopata? Eu vi um psiquiatra forense falando que ela é fronteiriça. Ela ficaria entre os dois extremos, nem lá, nem cá. E os cravinhos? Fizeram por dinheiro como falam? O Christian, em entrevista, fala que eles não eram pobres, nem eram ricos, mas que o Daniel viajava para o exterior em competições bancadas pelo pai. Mas nada impede, né? O que vocês acham? Mores? Uma das coisas que eu gosto em casos policiais, fora essa curiosidade estranha que nos consome, é que eu aprendo. Principalmente a ser menos ingênua, algo que eu sou bastante. E aqui vão coisas que eu acho que a gente pode aprender com esse episódio. Número 1, se a pessoa que tu te relaciona falar que prefere desviver do que ficar sem ti, corre. Número 2, se teu irmão ou irmã falar que vai tirar a vida de alguém e quer a tua ajuda, corre. Eu espero que essa número 2 não faça sentido pra absolutamente ninguém. Mais algum aprendizado? Gente, é muita informação nesse caso, tá? Eu dei meu melhor, dentro do que eu consigo, sozinha. Espero poder contar com ajuda em algum momento, quando o canal monetizar e tiver maiorzinho, mas ele recém é um bebê. Então, certamente eu acabei deixando coisa fora, ou capaz de ter errado alguma informação, então qualquer coisa escrevam aqui. Essa, então, foi a história horrível executada pela Suzane von Richthofen e pelos irmãos Cravinhos. Dizem que ela odeia que fale o nome dela errado. E eu não sei falar, e eu não tô nem aí. Se inscrevam no canal, então, liguem o sininho, se tiverem interesse em acompanhar essa série de episódios relacionados ao Tremembé, ou outros episódios que venham a seguir. E, por favor, deixa um joinha se tu gostou da forma que eu apresentei o caso, para me ajudar com o canal novo. Se cuidem, se comportem e tentem adivinhar quem, segundo peritos, é o bobo, o quase arrependido e a geladeira. Beijo! Eu sei, acabou, é muita tristeza, mas tem outros pra tu ver. Olha que beleza, eu não sou Richthofen, tenho meia furada, minha cara de rica é falsificada. Me apoia, te imploro, escolha fazer o bem, um copo de água e uma engajada, não se nega a ninguém.